Muito bem, pessoal, nós estamos falando sobre as limitações ao direito de greve. São pressupostos que os trabalhadores devem observar sob pena de aquele movimento grevista ser taxado, ser rotulado de abusivo, tá bem? Terceiro limite que nós temos para comentar com vocês diz respeito ao pré-aviso. Pré-aviso quanto à realização da greve, tá bem? Então a gente já até havia adiantado, né? Isso está regulamentado aqui no artigo 3º, parágrafo único, e também lá no artigo 13 da Lei de Greve. Olha só, a regra geral está aqui no artigo 3º, tá? Que é o que ocorre nas greves de atividades não essenciais, tá bem? E aqui no artigo 13 a gente vai ter como é que funciona esse pré-aviso quando a greve se dá em atividade essencial. Muito bem. Então, no artigo 3º, parágrafo único, a entidade patronal, ou seja, os patrões, né, os empregadores, diretamente interessados, eles devem ser notificados, tá? Notificados com antecedência mínima de 48 horas antes da paralisação, tá bem? Então, 48 horas antes de paralisar, de realmente cruzar os braços, a categoria deve notificar o empregador. Bacana? Daldi, e atividade de serviço essencial, como é que funciona? Olha só, aí a gente já vai lá para o artigo 13. Na greve em atividade de serviços essenciais, ficam as entidades sindicais ou os trabalhadores, conforme o caso, obrigados a comunicar a decisão, legal, notificar, mas eles vão notificar não apenas os empregadores, como nas atividades não essenciais. Aqui, amigos, eles notificam tanto os empregadores como os usuários daquele serviço, tá? Porque é algo essencial, tem que avisar ali quem realmente depende, quem utiliza aquele serviço essencial, tá bem? E além disso, a antecedência aqui não é de apenas 48 horas. Aqui nós já vamos para 72 horas de paralisação. Tá bem? 72 horas de paralisação. Bacana? Muito bem, pessoal. Isso aqui cai em prova, cai muito em prova. Então eu vou trazer para vocês essa tabelinha, tá? Tá lá no nosso material PDF, que compara aí lado a lado o pré-aviso quanto à realização da greve em atividade essencial e em atividade não essencial, tá? Grave aí. Em um deles é 72 horas, no outro 48 horas. Bacana? Mais um detalhe, vez ou outra aparece em prova. Na atividade essencial eu comunico tanto os empregadores como os usuários daquele serviço. E na não essencial eu comunico ali, né, somente os empregadores. Bacana? Olha só como isso já caiu em prova. Em caso de greve do serviço público, do serviço médico e hospitalar, as entidades sindicais ou os trabalhadores são obrigados a comunicar a decisão aos empregadores, aos usuários, com antecedência mínima de 72 horas daquela paralisação. E aí, amigos, isso aqui está certo ou está errado? A gente vai perceber que isso aqui está correto. Bem, e esse raciocínio aqui depende de duas informações. Depende, primeiramente, da gente saber que serviço médico e hospitalar é sim uma atividade, é um serviço essencial nos termos lá do artigo 10 da Lei de Greve. Legal? E se é essencial, a gente sabe, nos termos do artigo 13, que eu tenho que pré-avisar e tenho que pré-avisar com 72 horas de antecedência, tanto o empregador como o usuário. Então, dá para saber que isso aqui realmente está correto. Bacana? Então, vimos aí, né, até agora, 3 limites da atividade essencial, tentativa de negociação frustrada, né, e também o pré-aviso 48 e 72 horas. Vamos tocar adiante, tá? Vamos ver aqui o quarto limite ao direito de greve. Qual que é esse, Daldi? Diz respeito à competência. Quem é que pode tomar essa decisão de realizar uma greve? Tá bem? A gente já viu que a greve é um movimento coletivo. É um movimento coletivo, tá? Daquela coletividade de um grupo de trabalhadores. Agora a gente vai ver quem a lei conferiu a competência para decidir ali pela realização, né, daquela greve.
Até porque, meus amigos, lembrando aqui, lá do caput do artigo 9º da Constituição Federal, o Constituinte tomou o cuidado de dizer que compete aos trabalhadores a decisão quanto à oportunidade de realizar a greve e quanto aos interesses que devem ser defendidos, né, buscados aí pelo movimento grevista. Nesse sentido, vem a lei dizendo quem é que tem ali a competência para tomar essa decisão, tá? E olha só, isso aqui vai constar lá do artigo 4º da lei de greve. Cabe ao sindicato, cabe à entidade sindical convocar, na forma do seu estatuto, uma Assembleia Geral, bem? Uma Assembleia Geral, uma AG, que definirá as reivindicações da categoria, né, aqueles interesses que vão ser tutelados, e deliberará sobre a paralisação coletiva da prestação de serviços, tá bem? Então o sindicato é ele que vai lá e convoca os trabalhadores para uma AGE, né, uma Assembleia Geral Extraordinária, para decidir. E aí, galera, a gente vai fazer greve, não vai fazer greve? A gente vai fazer greve para quê, né? Quais? Vamos fazer aqui uma lista, uma pauta de reivindicações? Vamos. Então, isso vai ser deliberado não pela diretoria do sindicato, tá? Não pelo delegado sindical, não. Pelos próprios trabalhadores por meio de uma assembleia. Tem votação ali, tá bem? Então o sindicato organiza, o sindicato convoca e os trabalhadores, a assembleia daquela categoria, vai lá e decide. Bacana? Muito bem. Quinto limite aqui para a gente fechar é a garantia de atividades mínimas, tá bem? A garantia de atividades mínimas, né? O que vai acontecer? A gente sabe que muitas vezes a paralisação ela pode causar uma série de prejuízos para o empregador, tá? Uma série de prejuízos que vão afetar realmente ali as contas, né? Toda a parte contábil ali, né? As finanças da empresa. Então é por esse motivo que decidiu aqui o artigo 9º, o legislador decidiu, né, por meio do artigo 9º, prever o seguinte, olha só, durante a greve, o sindicato ou a comissão de negociação, mediante comum acordo, né, mediante acordo com a entidade patronal ou diretamente com o empregador, em resumo, empregados e empregador, de comum acordo, eles devem manter em atividade algumas equipes. Equipes de empregados com o propósito de assegurar os serviços cuja paralisação resultem em prejuízo irreparável para o empregador. Tá bem? Prejuízo irreparável de que maneira, Daudi? Olha só, pessoal. Prejuízo irreparável pela deterioração irreversível de bens, máquinas e equipamentos, bem como manter as atividades, manter ali em atividade equipes para manutenção daquelas atividades que sejam essenciais para a retomada das atividades da empresa quando da cessação do movimento. Então aqui é o seguinte, pessoal, olha só, imagine que eu tenho aqui uma empresa, eu tenho uma empresa que, tudo bem, né? Pode ocorrer aqui uma paralisação, uma suspensão da prestação de serviços, mas, pessoal, eu tenho algumas máquinas, eu tenho alguns equipamentos aqui que todos os dias eu tenho que fazer uma intervenção nesses equipamentos. Né? Imagine aí uma turbina aí de uma usina, enfim, todos os dias exige que vá lá um técnico, né, um engenheiro, né, faça ali uma vistoria, uma medição, né, faça ali alguns ajustes, né, joga um pouquinho de graxa, enfim. Se eu não fizer isso, aquela turbina vai estragar, vai quebrar, vai me trazer ali um prejuízo irreparável ou de difícil reparação, tá bem? Então, para atender aquela situação de prejuízo irreparável, caso fosse paralisada aquela atividade, os empregados, né, em comum acordo com os empregadores, devem manter aquelas atividades, tá bem? Então, todos os dias, né, tem que manter, mesmo que a categoria entre greve, alguém tem que ir lá dar manutenção na turbina daquela usina. Legal? E outro caso é quando
né? Um dia essa greve vai ser interrompida. Né? Um dia vai cessar esse movimento grevista. E aí eu preciso assegurar em atividade aquelas atividades que sejam essenciais para eu retomar o ritmo, retomar a produção, quando um dia for cessada a greve. Tá bem? E olha só o que diz aqui o artigo 9º. O artigo 9º aqui da lei de greve. Não havendo acordo, é assegurado ao empregador, enquanto perdurar a greve, o direito de contratar diretamente os serviços necessários a que se refere esse artigo. Olha só, pessoal. Vejam só, se isso paralisar, vai ocorrer um prejuízo irreparável para o empregador, para aquela empresa. Tá bem? Então, nada mais justo do que o empregador ele poder contratar outras pessoas para prestar aqueles serviços. Tá? Então, ele vai contratar essas pessoas, né, de maneira direta. Como é que seria isso, Daldi? Olha só, meus amigos, a gente vai ver que, em regra, né, durante a greve, os trabalhadores grevistas não podem ser dispensados. Tá? Então, o que vai acontecer aqui? O empregador tem uma empresa que está nessa situação, paralisação de atividades que vão causar um prejuízo irreparável. Bacana. O empregador precisa tomar ali alguma medida. Então, o que ele vai fazer? Ele vai até o mercado de trabalho e vai contratar outros empregados, outros prestadores de serviço para realmente, né, não paralisar aquelas atividades. Como é que ele faz isso, Daldi? Olha só, ele pode contratar, por exemplo, empregados celebrando contratos de trabalho por prazo determinado. Vamos fazer o seguinte. Como é que ele vai assegurar isso aqui? Então, ele tem aqui ao menos 3 mecanismos, 3 formas, né, de assegurar a prestação dessas atividades. Então, os trabalhadores, os empregados deles se recusaram a manter aquelas atividades, né? Então, o parágrafo único autoriza que ele vá lá, por exemplo, e contrate outros trabalhadores celebrando contratos por prazo determinado. Tá bem? Meus amigos, além disso, ele pode contratar ali trabalhadores temporários, lá da Lei 6.019. Então, ele vai contratar determinados empregados, né, para aquela situação temporária ali de greve. Bem, e além disso, ele pode terceirizar, ele pode celebrar contratos de prestação de serviços com outras empresas. Aí surgem ali os terceirizados para realmente desenrolarem ali aquela paralisação. Tá legal? Olha só, pessoal, que é importante a gente não confundir aqui a título de aprofundamento. Nós vimos anteriormente a greve em atividade essencial. E a gente viu lá que os empregados, né, eles precisavam manter ali aquele essencial do essencial. Vocês se lembram? Eles precisavam garantir a prestação, né, o atendimento às necessidades inadiáveis da comunidade, sobrevivência, saúde e segurança. E caso eles descumprissem isso e deixassem de assegurar o essencial do essencial, o que acontecia? O poder público prestava aqueles serviços. Aqui, pessoal, a situação é um pouquinho distinta. Por quê? Porque eu estou diante aqui não de atividades essenciais, tá, para a população. Aqui não há interesse público que está em jogo. Aqui o que está em jogo é dano ao patrimônio do empregador. Tá? E aí ele quem vai tomar essa iniciativa de contratar outras pessoas para realmente prestar ali aqueles serviços. Né? Aqueles serviços cuja paralisação traga esses prejuízos irreparáveis. Bacana? Muito bem, meus amigos. Muito bem. Então nós vamos dar continuidade aqui, né, para comentar algumas outras repercussões da greve nos contratos de trabalho. Olha só, efeitos da greve no contrato de trabalho. A gente vai ler lá o artigo 7º, tanto o caput quanto o parágrafo único desse dispositivo. Então diz lá o caput que, observadas as condições previstas nesta lei, a participação em greve suspende o contrato de trabalho.
Tá bem? Então, o trabalhador grevista tem seu contrato de trabalho suspenso. Contrato de trabalho suspenso. Isso significa o quê? Que ele não trabalha, né? De fato, ele não trabalha, está de braços cruzados, mas ele também não recebe a sua remuneração. Legal? É uma suspensão aqui do contrato de trabalho. Devendo as relações obrigacionais durante esse período de greve, devem ser regidas por acordo coletivo do trabalho, convenção coletiva do trabalho, legal? Naquela solução pacífica, por um laudo arbitral, né? Quando um árbitro é chamado ali para resolver aquela situação, ou ainda por uma decisão da Justiça do Trabalho, né? Muitas vezes lá por uma sentença normativa. Tá bem? Então, o trabalhador entrou de greve, pode cortar o ponto dele, tá? Essa é a regra geral, porque o contrato de trabalho fica suspenso. Agora, tem uma exceção aqui, tá bem? Tem uma exceção. Existe uma situação em que o contrato de trabalho, ao invés de ser suspenso, será interrompido. Quando que isso vai acontecer, Daudi? A gente sabe que a interrupção do contrato, ao contrário, é aquela situação em que o empregado não trabalha, mas que ele continua recebendo a sua remuneração. É o seguinte, muitas vezes, como parte de um acordo para encerrar a greve, o empregador combina, fala, olha, sabe aquelas 2 semanas que vocês ficaram paralisados? Faz o seguinte, eu vou pagar o salário de todo mundo, tá? Eu não vou cortar o ponto ali do pessoal, não. Eu vou pagar aqueles dias. E o que acontece? Aqueles dias que inicialmente não seriam pagos, eles passam a ser pagos. E como não houve prestação de serviços naqueles dias, mas houve pagamento, aquela situação deixa de ser uma suspensão contratual e passa a ser uma interrupção contratual. Bacana? O que mais? Olha só, agora vamos aqui para o parágrafo único, tá? Vamos aqui para o parágrafo único, que diz o seguinte: é vedada a rescisão dos contratos de trabalho durante a greve. Então está em greve, né, suspende, não posso, os contratos de trabalho dos grevistas ficam suspensos e eu não vou sair demitindo trabalhadores, não. Tá bem? Porque é vedada a rescisão do contrato durante a greve. É vedada também, então, além, são vedadas demissões, ali em regra, tá? Durante a greve. E, em regra, também é vedada a substituição dos grevistas por outros trabalhadores. Tá? Isso aqui é uma regra geral. Tá? Isso aqui é uma regra geral. Tá? Então, né, já que se o empregador, né, pudesse livremente substituir os grevistas por outros empregados, isso aí iria frustrar realmente o objetivo da greve. Ia frustrar realmente a efetividade, né, do próprio instituto grevista. Então, o que acontece? O empregador não pode contratar outros para substituir. Essa é a regra geral, mas a gente já até viu exceção. Tá? Uma das exceções é quando os empregados, né, não garantem ali a prestação daqueles serviços cuja interrupção possa gerar prejuízo irreparável, lá do artigo 9º, e também quando a greve é considerada abusiva. Nestas duas situações, né, do artigo 9º e do artigo 14, aí pode sim o empregador sair contratando novos trabalhadores para substituir os grevistas. Tá bem? Questão de prova, meus amigos, olhem só. Questão de prova aqui com a gente. De acordo com o TST, a greve é um exemplo de interrupção do contrato de trabalho e os dias parados devem ser pagos normalmente, a não ser que o ato seja considerado ilegal pela Justiça do Trabalho. E aí, meus amigos? É exatamente o contrário. Né? É exatamente o contrário. Né? Nós já vimos lá no próprio artigo 7º da Lei de Greve, né? Nós já vimos lá no próprio artigo 7º da Lei de Greve que, em regra, a greve é uma suspensão, gera a suspensão do contrato de trabalho, mas, excepcionalmente,
É possível que aquela suspensão seja convolada ali, por meio de acordo, numa interrupção contratual. Bacana? Muito bem. Nós já estamos caminhando aqui para o final, do nosso bate-papo sobre greve, mas nós vamos encerrar esse bloco e no próximo bloco a gente vai tratar aqui da greve considerada abusiva, da greve não abusiva. Vamos fazer uma grande revisão sobre tudo isso que nós estamos comentando.